Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, finalmente trazendo aqui um tema voltado para o paranormal, ao sobrenatural, o que tem sido muito difícil devido às coisas que estão acontecendo. É tanta notícia aí, desde o finalzinho de 2019 já apontava aí pra gente, né, o que seria esse começo aí de ano, o que seria 2020, né? Um ano que inclusive inicia, né, o começo de uma nova década e já começou daquele jeito, mostrando que a agenda global, que inclusive a gente já falou muito dela aqui, das pautas que existem nessa agenda global, que é uma agenda que os senhores do mundo têm para implementar no mundo, para que assim eles possam criar uma economia só e um governo mundial. Então, uma dessas pautas é negar a espiritualidade. Então, o que é que você vê muito hoje em dia? Você vê que não é inteligente você ser uma pessoa que acredita no espiritual. Você acreditar em assombração, você acreditar que existe realmente um Cristo, um Deus que olha por ti todos os dias, essas coisas, ela é colocada como coisas de pessoas ignorantes, coisas de pessoas burras. Isso é uma das metas da agenda global, tornar o mundo materialista, porque você sendo uma pessoa materialista, querendo viver só o aqui e agora, fica mais fácil de controlar você. E aí, meu caro irmão, você vê isso inclusive em filmes, né? Porque uma das grandes ferramentas da mídia sempre foi a manipulação, a influência que artistas, que séries de TV, que novela dá na sua mente. Então o que é que você vê em filmes de terror? Isso aí não é eu que estou inventando. Você que já pegou um filme e foi assistir, você viu o quê? Mesmo filmes com temas paranormais, com histórias clássicas, inclusive, que estão sendo refeitos, os chamados remakes, esses filmes mostram o quê? A pessoa negando o fenômeno até o meio ou quase o final do filme. Acontece as coisas, ela procura uma pessoa religiosa e a pessoa também nega. Olha, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, você precisa procurar um psiquiatra. Ou seja, já colocando isso como uma coisa de louco, não é? Então, dessa maneira, mesmo a pessoa passando pelos fenômenos, ela ainda nega até o fim aquilo ali. Então, meu caro irmão, se você não sabia até agora, isso é uma das metas da agenda global. E você que gosta desses vídeos com esse tema, saiba que o meu filho, ele assumiu o nosso canal 1 e está tocando lá os vídeos sempre voltados com esses temas, tá certo? Tá começando com as creepypastazinhas, mas já ele vai entrar mais a fundo porque tá começando agora. Eu peço inclusive que vocês tenham paciência, mas pode ter certeza que vai melhorar muito o conteúdo ao longo dos meses que forem passando, tá certo? O nosso canal 1 foi abandonado, como quem é o inscrito em cara inscrito raiz sabe, né? Que o nosso canal tomou 3 strikes, então nós migramos para o canal segundo, tomamos strike de novo e finalmente migramos para esse canal que a gente chama de oficial, mas que na verdade é o canal 3. Então volte lá para o canal 1, ele tá livre de strike, já passou-se um ano, né? Principalmente do strike da Xuxa, que foi o pior. Também levamos pela Ayrton Senna, mas enfim, isso só veio a fortalecer, né? O sistema queria nos derrubar e na verdade o que ele fez foi nos fortalecer ainda mais, porque Deus, pode ser na sua cabeça, meu caro irmão, no seu problema que você está enfrentando, mas Deus não dá nenhuma cruz mais pesada do que a gente possa carregar, pode ter certeza disso. Então, meu caro irmão, hoje eu quero mostrar para vocês alguns fenômenos paranormal que é difícil de explicar. É claro que sempre pode haver o quê? Manipulação, principalmente quando se fala em vídeos que a gente encontra aqui na plataforma mesmo, sempre pode ter alguma pessoa querendo chamar a atenção. Mas o fato é que são muito estranhos. Eu gostaria que você visse onde uma boneca, ela se mexe e você vê que a menina tem um susto muito grande desse objeto amaldiçoado, supostamente amaldiçoado, que se mexe durante a filmagem. Então já pega aí aquele pastelzinho de carne com um suco de caju e vamos iniciar o nosso quadro. It was crazy. There were a lot of rowdy people, drunk people. So I figured I should make a video and show you how to punch somebody if you need to. And funny enough, not a lot of people. Anyway, so to punch somebody with your fist, you don't have your thumb underneath. You actually need it on top here. Just align your finger
Isso pode ter sido forjado? Pode, com certeza pode. Mas o fato é que essas coisas existem, família. O mundo espiritual, ele existe e é um fato. Olha só, para você ter uma ideia, como o brasileiro, ele tá caindo nessa meta da agenda global de negar a espiritualidade. A mídia, a grande mídia, fez uma pesquisa para saber se as pessoas acreditam que possa existir objetos amaldiçoados, se existem maus espíritos, esse tipo de coisa. E as pessoas disseram que elas não acreditam, que isso é bobagem, que no mundo de hoje moderno isso não cabe mais crenças sobre isso, mas que elas evitam. Então, eu já falei desse emburrecimento das massas que está acontecendo aí. Você vê, estão envenenando a nossa água, estão envenenando o nosso ar, não é? E colocando flúor aí, tudo isso para imbecilizar as pessoas. E você veja as respostas que elas estão dando. A maioria disse isso. Não, eu não acredito, mas eu evito. Então, como assim? Se você não acredita numa coisa, como é que você evita? Não tem lógica isso. É uma resposta que é a própria resposta da pessoa desmente o que ela está dizendo. É uma coisa totalmente sem lógica, sem raciocínio. Mas mesmo assim, ainda você vê a própria repórter balançando a cabeça, é mesmo. Também pensa assim. E você vê muito isso, por exemplo, se você for vender um carro, uma casa, se você colocar lá, olha, o antigo dono faleceu aqui, ninguém coloca isso no anúncio, não quer nem que fale. Por quê? Porque sabe que não vai vender nunca. É ou não é? Mas você pergunta à pessoa, olha, você deixaria de comprar um carro por causa disso? A pessoa diz, não, mas ela não compra. É por isso que mesmo que os donos que estão vendendo ali, eles escondem. E, de acordo com as crenças que existem, elas têm até um pouco de razão. Você veja, por exemplo, a crença espírita, uma boa parte dela acredita que o quê? Que a pessoa, ela nasce com um tempo de vida. Ela tem, vamos dizer, 70 anos para viver. Vamos colocar esse exemplo. 70 anos para viver. Isso foi os anos dados por Deus, pelo Criador. Mas aí de repente acontece alguma coisa que abrevia esse tempo que ela deveria viver. Ou seja, ela é assaltada, acontece um homicídio e ela perde a vida ali com 51 anos. Então, ela vai viver mais 19 anos como espírito aqui nesse mundo mesmo. Ela não consegue seguir em frente, porque ela deveria viver até os 70. Existe essa crença. Então, os 19 anos que ela tem que viver, ela vive aqui mesmo. Ela quer continuar sentindo tudo o que ela sentia quando era viva, mas não é possível. Então, o que é que ela faz? Ela começa a encostar. Você já ouviu falar nisso? Fulano tá com encosto. Ela começa a encostar nas pessoas para conseguir esse tipo de coisa. Conseguir sentir o toque de outra pessoa, conseguir sentir como é dirigir de novo, beber, comer. Ela faz isso, segundo a crença deles. E eles acreditam que isso piora quando a pessoa era viciada e quando ela tem um falecimento violento, né? Quando ela perde a vida de forma violenta. Então essa pessoa que tem vícios e perde a vida de forma violenta, ela ficaria vagando e tentaria até impor o vício dela em outras pessoas. Seria aquela pessoa que ela não gosta de beber, ela bebe socialmente ali só para as festas, né? Uma festinha que tinha, uma comemoração, ela toma um copinho só para não ficar por fora, né? Como se diz, todo mundo bebendo ali, você sem tomar nada. Então, de repente, essa pessoa cria um vício que ela nunca teve. A pessoa sempre foi de tomar o seu copinho, mas de repente ela cria um vício que ninguém sabe explicar. E nem a família entende, nem a esposa entende, porque diz, poxa, fulano sempre bebeu e nunca gostou, a gente insistia para ele tomar um copinho e de repente o cara fica viciado. Então muitas pessoas acreditam que é quando esses espíritos viciados, ele encosta na pessoa. E aí ele dá aquela vontade absurda a pessoa realmente se viciar para que ele possa sentir o prazer de beber através daquele corpo ali que ele está influenciando. É quase como uma possessão, só que ele não chega de fato a assumir o controle do corpo da pessoa, mas fica influenciando, aumentando essa vontade, esse vício na pessoa de querer beber. A crença, meus caros irmãos, dos objetos amaldiçoados é diferente um pouco da casa. O objeto amaldiçoado já é daquele espírito que queria, ou até uma entidade demoníaca que ela acaba, como é no caso da própria boneca Annabelle, aquela tão conhecida, que ela na verdade ela não tinha nenhum espírito, nem demônio possuindo ela, mas ela conseguia atrair todo tipo de coisas espirituais para ela. Se você já assistiu o filme ou você já leu a história do casal, né, que inclusive ela faleceu também agora recentemente. Mas se você procurar a história real, você vai ver que o que acontece é isso. Aquela boneca não estava possuída por nada, mas de alguma forma ela atrai tudo que é ruim ao redor dela. Então, de acordo com essa crença, você pega um tipo de objeto desse, é uma camisa, né? É um quadro, é um sofá, é até um carro, e você nota que está acontecendo muita coisa estranha depois de você ter adquirido esse objeto,
eu recomendo que você se livre, família. É claro que as pessoas vão dizer, nossa, esse cara aí que tá falando é um trouxa, é um babaca, isso não pode existir, como é que uma pessoa ainda em pleno 2020 tá falando um absurdo desse? Mas, meu caro irmão, a gente tem que ver que as coisas no mundo, se você prestar atenção, é que a correria é tão grande, a coisa tá tão banalizada que as pessoas estão perdendo a noção do que realmente é a vida. Você observa como acontece, por exemplo, um acidente. Os minutos que a pessoa atrasa para poder se encontrar igualzinho ali. Que se atrasa ou que se não se atrasa, como se fosse o destino, sabe? Se um carro ali, você vê dois carros que colidem. Se um tivesse atrasado 10 segundos, apenas 10 segundos, não teria acontecido. Aí você pega a trajetória que aquele cara fez, desde que saiu de casa até acontecer o acidente, e você vê que foi inúmeras coisas, que alguns acreditam que foi o universo, né? Você já deve ter ouvido falar nisso. O universo trabalhou para que isso acontecesse. E é por isso que pessoas que estudam isso, elas têm um ditado que é: nada acontece por acaso. Até uma folha que cai de uma árvore, ela tinha que acontecer aquilo com ela. A brisa que deu, que derrubou aquela folha antes, tinha que acontecer. Aí a pessoa pergunta, mas Davi, se for de fato assim como você está dizendo, e o livre-arbítrio? Bom, meu caro irmão, a decisão de pegar o carro é da pessoa. Se ela pegar o carro, aquilo vai acontecer. O universo está trabalhando para que isso aconteça. Mas sempre tem aquela pessoa que acorda, e eu já vi muitos casos assim, de a pessoa dizer, fulano, não viaja hoje não, eu tive um sonho ruim. Quantas pessoas, o próprio Mamonas Assassinas, não é? Tem esse belo exemplo aí. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Olha, eu tive um sonho, o avião caía. Aquilo ali foi Deus que mandou para ele não tomar a decisão de voar, porque se voasse ia acontecer. É difícil de algumas pessoas entender, principalmente quando a pessoa é muito materialista. Mas isso é o que a gente vê na vida, família, no decorrer do dia a dia. Então esse tipo de coisa é complicado, família, e por isso mesmo não vale a pena você arriscar. Se você notou que depois que você adquiriu algum objeto, você está andando para trás, eu particularmente recomendo que você ore mais e tire esse objeto de perto de você. Da mesma forma que Deus abençoava as coisas, o demônio pode muito bem ter amaldiçoado ou não. Então, meu caro irmão, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né? Esse assunto ele pode se estender muito, porque tem muita coisa sobre isso, né? Tem muita coisa pra gente falar, exemplos pra gente analisar e tentar chegar a uma conclusão mais próximo da realidade, mais próximo da verdade. Isso a gente tem que fazer juntos, tá certo? Então manda a sua sugestão no nosso e-mail também. Deixa o seu comentário aí, que com eles, muitos comentários já geraram vídeos aqui. Então faça isso, meu caro irmão. Que eu fico muito feliz e você está contribuindo para enriquecer o nosso conteúdo, tá certo? Eu vou ficando por aqui mesmo. Eu peço que você compartilhe o vídeo, mostre para mais um amigo. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!